Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje aí, sábado, final de tarde, sábado, começo da noite. Muito obrigado pela sua presença por aqui. E a live de hoje vai ser com o Diogo Palhano, cientista político, que trabalha nos Estados Unidos, acho que está passando um tempo agora aqui no Brasil. E a gente vai falar sobre as relações nos Estados Unidos e Alemanha. E, bom, vamos ver, daqui a pouco ele entra aí. Convido todo mundo a seguir também, assim que possível, o Diário do Tio Sam. Eu vou deixar aí para vocês poderem assistir. E, bom, a gente vai discutir uma série de coisas, né? O papel da Alemanha na política externa americana, por exemplo, né? A relação dos dois países, quais são as perspectivas, porque eu gosto muito de uma teoria que eu ouvi de um amigo meu, né? Hallo Sven, wie geht's dir? Gut dich hier zu sehen. Dessa teoria de que nós temos aí três países principais, né, que dominam boa parte da pauta intelectual do mundo, que um seria a Alemanha na Europa, né, pelo poderio econômico, etc. A gente tem o Brasil também na América do Sul, na América Latina, por assim dizer, e os Estados Unidos aí, sem que dispensa comentários, basicamente, né? Então é isso. Só dar um tempinho aqui, esperar um pouco o Instagram avisar as pessoas de que a gente entrou em live. Olá, Mauricéia Araújo, sua live sobre o bicho foi ótima. Muitíssimo obrigado. Né, tá dando o que falar aquela live lá, muitíssimo obrigado. E aqui também, antes de começar, eu vou aproveitar para fazer uma propagandazinha aqui, né, fazer um aviso para vocês, na verdade, né, um comunicado, que a segunda turma do curso de História da Alemanha estão com as inscrições abertas, então você pode adquirir, se inscrever no curso até próxima terça-feira. Até terça-feira agora, então você tem pouquinho tempo, né, e esse curso aí está super completo, turma 1 foi um sucesso absoluto, são 11 módulos falando aí desde a história da Prússia até a Alemanha de hoje em dia, basicamente, passando por todos esses grandes eventos do século XX. Então, é um curso fundamental para você entender o século XX, para entender o mundo no qual a gente vive hoje em dia. Né? Pensa aí, Primeira, Segunda Guerra, Guerra Fria, Muro de Berlim, tudo isso. Então, pode ter certeza que é um curso que vale muito a pena. E aí, o link está na bio, beleza? Bom, deixa eu ver aí se Diogo esse nosso convidado já apareceu por aqui. Acho que já. Vamos lá, das boas-vindas. Vocês estão me vendo bem e ouvindo bem, né? Muito obrigado pelo interesse, Olivia. Só um minutinho, Diogo. Só um minutinho. Na verdade, as inscrições elas terminam na terça-feira, mas para quem comprou, o primeiro módulo já está todo disponível. E aí, 7 dias depois de comprar o curso, de adquirir o curso, os outros módulos ficam à disposição de vocês. Beleza? Então é isso, Diogo, meu querido, muitíssimo obrigado aí por topar fazer essa live, dar um pouco da sua sabedoria aqui pra gente, todo o seu conhecimento, né, preciosíssimo. Que é E isso, prazer é todo meu. Diogo, deixa eu ajeitar aqui agora um pouquinho. Diogo, ele tá com um perfil novo no Instagram, um perfil desse aí, o Diário do Tio Sam, né, que fala sobre política americana, enfim, tá comecinho do perfil, mas já tá riquíssimo em termos de conteúdo, né, tanto no feed quanto nos stories, aconselho todo mundo a seguir, assim, né, vou dar o tempo aí para Diogo se apresentar também claramente para ele fazer propaganda no Instagram dele e do que ele quiser fazer. Diogo, muito obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado, Passeri. Não, aqui o principal conteúdo mesmo é o conteúdo que vocês oferecem, né? A Agenda Belém foi uma inspiração para a gente. Eu devo dizer que não sou o único que estou fazendo, que estou por trás da página Diário do Tio Sam. Tem um grande amigo meu, brasileiro, especialista em Estados Unidos também, que também está organizando, também está postando os conteúdos. Nós fazemos como hobby. Eu sou cientista político, estudei na Alemanha, fiz toda a minha faculdade lá, desde o bacharelado em ciências políticas, relações internacionais, mestrado, etc., na Alemanha e na França. E focado em relações internacionais. Há 6 anos eu moro nos Estados Unidos. Obviamente que os Estados Unidos é o foco dos estudos de qualquer pessoa que estuda relações internacionais, se importa por política internacional, porque a ordem internacional vigente é uma ordem que foi estabelecida pelos Estados Unidos a partir da Segunda Guerra e foi estabelecida pelos Estados Unidos no contexto de tudo que a Alemanha havia feito, né, e havia iniciado. Então, eu acho que O quê? não dá para vender. O que foi que a Alemanha fez de errado para os Estados Unidos fazer alguma coisa? O que foi que houve de Não errado? sei, não sei, não sei. Algum detalhe ali, uma coisinha ali, uma coisinha ou outra ali no século XX, né, que aconteceram por lá,
E como você sempre fala, e é muito verdade, a história do século XX é a história da Alemanha. Muita gente fala, uma outra expressão é que o século XX é a história aliás, perdão, que o século XX é o século dos americanos, é o século dos Estados Unidos, e as duas coisas são verdades, né? A verdade mesmo é que o século dos Estados Unidos não teria acontecido se não fosse a Alemanha. Os alemães são parte fundamental da cultura americana, por questões migratórias que a gente vai falar daqui a pouco, mas também a Alemanha, fisicamente e sociologicamente, foi o espaço no qual aconteceram os principais conflitos, os grandes eventos do último século. Né, não foi em Washington, né, foi em Berlim. Então, a ligação dos dois países muitas vezes é ignorada, são vistos como países completamente diferentes e completamente distantes, mas são países umbilicalmente ligados, como a gente vai ver na live de hoje. Não, muito interessante, né? Principalmente quando a gente pensa nessa questão de que os Estados Unidos seria o país da liberdade e a Alemanha, por conta de todo o seu histórico, desde o Império, dos Reich, né? Do Reich, Segundo Reich, por exemplo, que era um regime muito autocrático, passando pela Primeira, pela Segunda Guerra, né? Por todos esses autoritarismos, contando com o Muro de Berlim, com a DDR, com tudo isso, a gente sempre tende a imaginar os dois países como completamente antagônicos, né? Muita gente tem essa imagem. Mas, curiosamente, ambos os países são fundados em vários aspectos, né, no liberalismo. E aí eu vou deixar aí, como a gente estava falando um pouco da discussão para a gente fazer essa live, essa questão do liberalismo, né? E esse liberalismo, qual é a origem desse liberalismo que dá o fundamento para esses dois países, né? Ele é inglês, ele é americano ou ele é alemão mesmo? Qual é a tua visão disso? Tem um livro muito bom de uma senhora, uma grande filósofa, que é a Gertrude Himmelfarb, e ela escreve esse livro que se chama Os Caminhos para a Modernidade. Eu não sei se essa tradução que eu estou dando, ela é só a minha tradução, né? Eu não sei se é a tradução oficial. Em inglês se chama Caminhos para a Modernidade, o iluminismo francês, inglês e americano. Né? Então, a Himmelfarb, que é americana, mas de origem alemã, aliás, por sinal, ela faz o que muita gente tentou fazer, que é entender a origem da modernidade. Né? A origem da modernidade, ela sem dúvida nenhuma, o liberalismo. O liberalismo, ele é a ideologia dos nossos tempos. É a busca do homem pela liberdade, pela emancipação, por se livrar de todas as correntes que possam nos prender. Né? Começa no século XVI, com a busca por se libertar da autoridade da igreja, das instituições tradicionais, né? Tem o seu ápice violento na Revolução Francesa, mas ele continua muito forte no século XIX e século XX. E como você falou mesmo, as sociedades americanas e alemãs, as sociedades americanas e alemãs, elas se formam como nações, como países modernos, mais ou menos na mesma época. Juntos e baseados muito nessa ideologia, né, do liberalismo, do cientificismo, do positivismo, e de tantos outros ismos que são irmãos dessas ideologias e vão se desenvolvendo ao longo dos últimos 2 séculos, XIX e XX. Né? Então, uma coisa que é muito interessante, e aqui a gente vai ter um diálogo, né, eu só vou soltar algumas coisas, mas a sua parte de Alemanha é muito mais, obviamente, a sua especialidade aí, muito mais rica do que a minha, mas você vê que a influência dos alemães na história dos Estados Unidos, ela começa já na formação do país. Né? Os Estados Unidos, claro, foram colonizados por ingleses, né, que saíram da Inglaterra por questões buscando a liberdade, né, buscando a liberdade religiosa, baseados muito no liberalismo inglês, obviamente, né, John Locke sendo a grande inspiração, né, central nos estudos de Locke era a ideia
da liberdade religiosa. Logo no começo já há imigrantes alemães, né, no século XVII, século XVIII, mas aí um papel muito mais importante eles têm na Primeira Grande Guerra Americana, que é a Revolução Americana, né, a Guerra de Independência Americana, que acontece na década de 70 do século XVIII, 1776, e aí ela dura vários anos. Os alemães, há alemães que lutam no lado do Estado inglês, né? O rei George, ele compra, ele aluga mercenários alemães que são oferecidos pelos príncipes alemães para lutar naquela guerra, para defender a autoridade da Inglaterra sobre as colônias na América do Norte. A maior parte desses alemães são do estado de Hessen, né, por volta de 12, 13 mil, mas no total são 30 mil soldados alemães que vão lutar nos Estados Unidos. Uau. E por que isso é relevante? Porque desses 30 mil que vão lutar nos Estados Unidos, mais 10 mil acabam ficando. Mesmo depois da guerra, eles perdem a guerra, né, mas são pessoas, né, soldados mercenários, são obviamente pessoas pobres, pessoas né, sem muita estrutura familiar nem nada, então acabam ficando nos Estados Unidos, e aí se dá o primeiro envolvimento alemão relevante, né? E aí, da minha perspectiva, a gente pode entrar em cada um desses pontos e fazer um apanhado da história nos últimos 200 anos com mais detalhe, mas uma coisa que eu queria deixar já de cara é que os alemães, eles participam em todos os principais conflitos, as principais guerras americanas. São 5, a meu ver. A primeira, óbvia, que é essa que a gente acabou de falar, Revolução Americana, Guerra de Independência. Os Estados Unidos se tornam independentes da Inglaterra. A segunda é menos de um século depois, que é a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, Norte contra o Sul, que ocorre no meio do século XIX, 1861 até 1865. Vamos falar disso, os alemães têm uma importância fundamental. E aí, no século XX, as 3 grandes guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e, de certa forma, um pouco diferente, mas a Guerra Fria, que engloba vários conflitos, né? E cujo palco, né, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é a Alemanha, né? Mais ainda, é Berlim. Sim. Não, só fazer uma contextualização histórica aqui, né? Quando a gente fala que 10 mil pessoas ficaram no século XVIII numa colônia inglesa lá nos Estados Unidos, 10 mil pessoas não é 10 mil pessoas hoje em dia. É uma porcentagem gigantesca da população. Né? Eu costumo fazer a provocação de quando você pega um cast de filme americano, hoje em dia já está uma coisa muito mais diversa. Mas pega um cast de filme da década de 80, quanto mais antigo, melhor, né? Você vai ver lá a quantidade de sobrenome aí, para quem fala alemão, fica muito claro. A quantidade de sobrenome que é claramente de influência alemã. Né? Você vê aí que é um predomínio cultural muito grande dos sobrenomes alemães, e aí, claro, estou incluindo sobrenomes judeus também, e muitos desses judeus vêm, né, vêm da Alemanha também. Então, é a influência cultural gigantesca, como você falou. Eu queria entrar nessa questão aí que você falou da Guerra da Secessão, da Guerra Americana, por assim dizer, que é lá para 1861, né, até 65, mais ou menos, e ele coincide muito com... Eu quero saber a influência dos alemães nessa guerra, porque ela coincide um pouco com a época quando teve as grandes emigrações alemãs em direção aos Estados Unidos, mas também teve em direção ao Brasil. Né, porque, para quem não sabe, uma coisa que eu falo no curso, diga-se de passagem, Diogo, né, uma live que eu fiz com o Diogo, está como bônus do curso de História da Alemanha, e em 1848 a gente teve uma tentativa de formar um parlamento alemão que pedia, né, fazia os 3 pedidos, Einigkeit, Recht und Freiheit, né, que seria a unidade, a liberdade e o direito, né, que tem uma constituição acima dos príncipes, uma constituição acima dos reis, etc. Tentaram formar um parlamento em Frankfurt, um parlamento liberal, né, e ofereceram a coroa do império, inclusive, para o rei da Prússia, e inicialmente ele diz que queria, depois ele diz que não quer nada daquilo, porque o parlamento acabaria tendo mais poder do que ele. Né? E essa revolução liberal que teve na Alemanha, ela não deu em nada entre aspas, né? Não deu em nada naquele momento, e boa parte das pessoas foram perseguidas, algumas pessoas foram mortas, foi um período de opressão muito forte dos príncipes alemães, e é nesse período que você tem uma imigração muito forte, né, dos alemães para os Estados Unidos. Aí você vê a qualidade
do alemão imigrante que vai para os Estados Unidos é exatamente esse. É o cara que pensava muito mais em liberdade, né, em menos concentração de poder no Estado, pelo menos boa parte desses. Né? Eu não encontrei o nome do cara, né? Eu estava falando com o Diogo, que eu descobri uma vez num museu lá em Berlim, no Knoblauchhaus, não sei se você chegou a conhecer, que fala sobre o período do Biedermeier, fica ali no Nikolai Viertel. E aí eles falam muito orgulhosamente que um dos caras que frequentava aquela casa da família Knobloch ele acabou imigrando nesse período para os Estados Unidos e se tornou conselheiro muito próximo de Abraham Lincoln. Eu não achei o nome desse cara de forma alguma, né? E me fala um pouquinho disso aí. Qual a influência dos alemães nesse período, né? E qual o perfil de Lincoln também? Tem alguma influência alemã nas políticas de Lincoln também, que é um dos caras que funda os Estados Unidos, né? Pelo menos como a gente entende hoje em dia. Com certeza. Bom, vários pontos aí, né? Em primeiro lugar, você está certo. É a partir da década de 30, década de 40 do século XIX que os alemães começam a sair do país. Por várias razões, né? Razões de perseguição política, perseguição religiosa e por questões econômicas, obviamente, o país vai se industrializando e, com isso, vai mudando o sistema econômico, né, a base do sistema econômico, o aumento do desemprego, etc, etc. Naquela época, os americanos, ou melhor, os alemães, eram o maior grupo imigratório para os Estados Unidos. Eu até tenho aqui, não sei se vai dar para mostrar, eu peguei um mapinha, vamos ver se eu vou conseguir. Aqui é um mapinha dos Estados Unidos mostrando para onde que os alemães foram. Tá? Então você vê que, aliás, não é para onde que eles foram. Em vermelho são os estados que têm a população que tem mais ancestrais alemães. Né? Uhum. Então não dá para ver direito aqui, mas esse vermelho mais escuro que está aqui em cima, mais de 30% da população é alemã. Né? E a gente vê o que é interessante é que é desde aqui da costa leste até a costa oeste. Né? Então, isso se dá por esse motivo, porque esses alemães vão para lá muito cedo. Essa população não é uma população homogênea. Né? São pessoas de todo tipo. Fazendeiros, pessoas que trabalhavam, operários em fábricas, líderes religiosos que estão sendo perseguidos, e também, como você falou, e eu vou falar mais em detalhes, a questão dos líderes políticos, principalmente os liberais, né, que na época seriam considerados os esquerdistas, os mais progressistas, os mais... Né, era a ideologia mais progressista mesmo da época, né, mais radical. Mais ou menos metade desse grupo é católica, um pouco menos da metade, que é um dado muito interessante, para mim. Por que é um dado interessante? Porque hoje, né, eu moro num desses estados que foi formado por alemães. Só que, na minha cidade, por exemplo, 3% da população só é de católicos. Né? Então, o que aconteceu com esses católicos, todos alemães que foram para lá, que eram do sul da Alemanha, mas também eram da Áustria, da Suíça, e da Europa Oriental também, eram alemães que moravam na Rússia, que moravam no leste europeu. Esse pessoal, ele acabou largando a religião. Porque o que aconteceu foi, eles não falavam inglês, né, eles não tinham acesso a igrejas católicas em alemão, né, e a comunidade católica lá, formada pelos protestantes que foram um pouco antes, era muito forte. Já havia formado as suas igrejas protestantes, porque é muito mais fácil, né, você não precisa da autorização de Roma para ter um pastor luterano, né, e principalmente nos Estados Unidos, onde cada um podia, né, abrir a igreja no momento que quisesse, com a influência dos evangélicos lá. Então os católicos acabam se tornando, largando a religião, né, e cada um vai para um lado. Né? Obviamente que, né, depois de gerações, muitos se convertem, vão para outras religiões, enfim. O papel dos católicos se perde muito nos Estados Unidos. Mas ainda assim,
foi um papel relevante, culturalmente falando. Por quê? Porque se vê até hoje que nas cidades onde os alemães se estabeleceram, por exemplo, tanto os católicos quanto os protestantes, claro, há uma tradição da cerveja, uma tradição da comida alemã, né? E uma tradição a resistência contra fundamentalismo religioso, né? Principalmente os alemães, tanto os católicos quanto os protestantes, eles tinham muito receio do extremismo religioso, que era comum nos Estados Unidos naquela época, né? Na fundação dos Estados Unidos, que, claro, foi 100, 200 anos dessa época que a gente está falando, do século XIX, houve teocracias, verdadeiras teocracias, né? O estado de Massachusetts foi um estado teocrático e alguns outros que proibiam outras religiões, e com o tempo a coisa foi se abrindo e permitindo cada vez mais pessoas, cada vez mais religiões. Mas esse é um outro motivo pelo qual os católicos também acabaram se perdendo, desaparecendo sua influência. Por quê? Porque nos Estados Unidos ainda há muito sentimento anticatólico, né, que era associado justamente aos alemães, a esses alemães. Né, era associado na Nova Inglaterra, que é ali Nova York, Boston, com os italianos e os irlandeses, que eram católicos, obviamente, mas ao redor dos Estados Unidos, o resto dos Estados Unidos, os católicos não eram holandeses, não eram italianos, eram os alemães, justamente. Né? E os alemães, por exemplo, os católicos alemães brigavam contra os protestantes que queriam estabelecer leis de controle do álcool, que queriam fechar os beer gardens aos domingos. Rezar a missa como, porra, sem álcool? Rezar a missa como, sem vinho, né? E algumas cidades, por exemplo, São Paulo, no estado do Missouri, é a principal cidade lá até hoje. Houve uma luta grande quando os protestantes quiseram fechar os beer gardens aos domingos. Né? Então, aí é demais, não dá. A gente brinca, mas é uma coisa muito importante. Até hoje, as principais cervejarias americanas foram fundadas por alemães. Né? A Miller e outras grandes e importantes cervejarias. Mas, enfim, voltando ao ponto central, muitos alemães foram para a Alemanha no século, para os Estados Unidos no século XIX. Não era um povo homogêneo, era gente de todos os tipos, de todas as partes da Alemanha. Mas entre eles estava, sim, um grupo de intelectuais progressistas que eram os liberais, que muito influenciados pela Revolução Francesa, né, e que tomariam o poder, de certo modo, na Alemanha. Né, talvez não de maneira através de uma revolução, que é, como você falou, a Revolução de 48 não funcionou, porém os ideais deles chegaram ao poder, inevitavelmente. E esses ideais eram uma visão... O Otto von Bismarck tem uma frase, né, que ele fala: é melhor fazer uma revolução do que sofrer uma revolução. Então o cara mais reacionário da Alemanha, ele próprio é revolucionário. Ele próprio é revolucionário, né? Porque ele é um extremamente maquiavélico, pragmático, né? Então, estava preocupado com o poder, então ele adota ali o que ele tem que adotar. E muito do que ele tem que adotar são os valores, né? Alguns são valores da época liberais, né? Sim. Mas esses progressistas que teriam tomado poder na Alemanha, eles vão de fato para os Estados Unidos, né? Muitos deles vão para os Estados Unidos e tem uma influência muito forte. Como eu mostrei ali, os alemães eles vão principalmente para o norte da Alemanha, dos Estados Unidos. Perdão, eu fico falando Alemanha. Eles vão para o norte dos Estados Unidos. E é essa região do norte dos Estados Unidos que tem justamente a visão de Abraham Lincoln. Né? Abraham Lincoln, ele é a figura que representa os valores do norte. São os valores liberais, justamente. Né? O sul dos Estados Unidos, onde havia escravidão, é uma região muito parecida com o que seria, talvez, o interior da França, o interior de um país latino. Porque, apesar de eles serem, né, obviamente, todo mundo falava inglês e tal, mas é porque era uma coisa muito mais aristocrática, mais feudal, grandes plantações, muito mais voltados à tradição, muito mais voltados à economia local.
bom, apesar de que, né, a escravidão por si era uma economia global, né, economia de escravos e havendo a exportação de algodão e outros commodities. Mas havia, em termos políticos, em termos de valores, um conservadorismo popular, um conservadorismo voltado para a vida rural e tudo mais. Já no Norte, não. O Norte era progressista, o Norte era liberal, o Norte queria a industrialização e o Norte queria, acima de tudo, o controle do país. Então, a briga que houve entre Norte e Sul foi uma briga muito parecida com a briga que houve na Europa, né? Entre o antigo e o novo, né? E tanto na Europa quanto nos Estados Unidos prevaleceu o novo, né? Então, se os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776, a partir de 1776, foi a Guerra Civil, na metade do século XIX, que realmente consolidou os valores dos Estados Unidos, os valores liberais, os valores progressistas e de uma liberdade ativa. O que eu quero dizer com uma liberdade ativa? É que os Estados Unidos têm hoje como a sua principal bandeira em política internacional a promoção da liberdade. Eles chamam assim, promoção da democracia. Nós vamos espalhar a democracia pelo mundo. Não é que o americano é malvadão e está mentindo, está usando isso como desculpa, não. Eles realmente acreditam nisso, eles realmente acham que eles são moralmente superiores, é uma arrogância, né, que existe lá, e que tem o dever, por ser um país tão poderoso, de espalhar esse liberalismo, de espalhar essa democracia. E é curioso que essa mudança, quando que acontece a mudança de mentalidade nos Estados Unidos, né? Porque por muito tempo eles passaram pela doutrina de se fechar em si próprios, né? Ficarem cada vez mais voltados para si próprios. E quando é que muda? Quando é que muda para ela muda justamente com esse pessoal. Sim. Ela muda justamente com esse pessoal, e os alemães têm um papel fundamental. Por quê? Fala para mim, eu vou deixar você falar sobre isso, como que é o liberalismo alemão, a ideia do liberalismo alemão de Estado como protetor da liberdade, não como a liberdade do Estado contra o Estado, mas o Estado como que guardião da liberdade e promotor da liberdade, não é isso? Exatamente. Assim, eu falo isso bastante no curso, né? Que a ideia do liberalismo alemão, ele começa com influência britânica e tudo mais. O problema é que a Alemanha, lá por volta de 1806, quando Napoleão invade a Alemanha, o que a gente entende como a Alemanha hoje em dia, a Alemanha eram 700 estados, basicamente, um monte de coisinha pequena, bispado, ducado, condado, né? E assim por diante. Então, quando o Napoleão invade a Alemanha, os alemães olham assim ao redor e pensam, não, peraí, a gente só foi invadido, só foi humilhado dessa forma porque nós somos um país completamente dividido, uma grande coxa de retalhos. O que une a Alemanha, historicamente falando, né, além da língua, e a língua também é muito duvidoso, né? A língua é muito duvidosa, a gente tem muita dúvida se a língua de fato une a Alemanha ou não, por conta dos dialetos, etc. Mas o que une é exatamente o que divide, que é a reforma protestante. A coisa que unifica a história do país é exatamente o que divide o país. Né? Então, eles olham assim, não, a gente só foi invadido, humilhado desse jeito porque nós somos uma grande coxa de retalho. Então, se a gente quiser exercer uma liberdade, a gente precisa de um Estado unificado, de um Estado forte. Então, para os alemães, isso é uma coisa fundamental para a gente entender muito da mentalidade do século XX, não só do período do bigodinho, como eu chamo, da DDR, não é à toa que o comunismo, a ideia do comunismo, do nazismo, essas coisas todas surgem na Alemanha. Né? Porque assim, a forma de você exercer a liberdade é somente através de um Estado poderoso e forte. E aí Hegel fala isso, Marx fala isso, e todos os anjinhos falam isso, né? Esse pessoal, gente boa. E não é à toa, aliás, fazendo um parênteses aqui, que os alemães são tão confortáveis com a ideia de soberania dividida, né? De um país que vai cada vez aumentando e crescendo e unindo. A ideia da União Europeia é basicamente essa. Exatamente. Quanto maior, mais liberdade, né? Então, mais quanto liberdade. maior o Estado, então, mais livre eu sou. Exatamente. Então, é irônico, é engraçado para a gente hoje, mas essa que era a grande questão nos Estados Unidos. Né? Com a criação dos Estados Unidos, eles primeiro se libertam da Inglaterra, e aí eles falam, e agora, o que eu faço? Né? E, aliás, o que nós fazemos? O que nós vamos fazer? E primeiro era uma confederação, uma coisa leve, mas havia esses dois grupos. O grupo que queria uma federação mais forte, um Estado mais forte, e um grupo que queria um Estado mais fraco, e que
cada unidade ali da federação tivesse mais liberdade para decidir fazer o que quisesse. Rapidinho, rapidinho, só um detalhe. Tem um seguidor aqui, cadê? João Augusto 89, kkk, mais Estado, mais livre. Eita, calma, não é o que a gente acha não, tá? Só para você, só para ficar claro. Perdão, João, É, continua. é difícil aceitar isso, né? Mas é a visão, que é a conclusão lógica desse liberalismo alemão, né? E que talvez não seja um liberalismo alemão, seja o próprio liberalismo, né? Enfim, algo a se estudar. Mas nos Estados Unidos não foi muito diferente. Você havia então esses dois grupos, um grupo logo no começo lá que queria mais uma federação, um governo mais forte, que unisse, criasse o país, e justificavam isso dizendo que a gente só vai conseguir se defender dos opressores externos se a gente for um país forte, unido, a gente só vai conseguir se defender se a gente coordenar aqui a coisa. Enfim, havia várias razões pelas quais eles queriam coordenar e fazer um país só. E aí havia o outro grupo mais conservador que queria, não, calma aí, eu na minha, você na sua, e todo mundo separado, assim, com um governo central muito fraco. E esses grupos, eles eram geograficamente muito delimitados. O sul dos Estados Unidos era o grupo mais conservador e que queria mais um estado mais fraco, e o norte era o grupo que queria um estado mais forte, que era o grupo mais liberal. Eu falo isso, parece que a pessoa, eu imagino o brasileiro, vai dar nó na cabeça dele. Como que é o grupo do norte, que é o grupo mais liberal, que queria mais estado? Porque o liberalismo naquela época não era só uma questão de mais Estado, menos Estado. O liberalismo naquela época era um conjunto de uma plataforma política muito aberta, né, no centro da qual está o liberalismo econômico, está a liberdade religiosa, mas também há esse liberalismo ativista de querer impor o Estado secular, em querer impor a agenda liberal, né, a agenda moderna no governo. Né? E aí esses dois grupos eles começam a ter conflitos, né? Vários conflitos, que aqui não dá para entrar, mas muitos conflitos, inclusive conflitos violentos, nas décadas que se seguem, que são 7 décadas, né? Do final do século XVIII até a metade do século XIX, e aí eles eventualmente entram em guerra. Né? O sul dos Estados Unidos queriam se separar para manter a escravidão, né? Eles queriam se separar para continuar mantendo o que eles chamavam de esqueci o nome agora, nossa instituição especial, né? Eles tinham vergonha de falar, mas era escravidão, né? Inclusive eu convido aí as pessoas que estão assistindo a buscarem depois as declarações de independência dos estados americanos. A primeira foi a Carolina do Sul, mas vários outros. Eles são muito claros que eles queriam a independência para manter a escravidão. Mas o norte ele entra em guerra, em primeiro lugar, qual é o objetivo? É acabar com a escravidão? Não, óbvio que não. Né? Diferentemente do que muita gente acredita, o norte ele entra em guerra, por quê? Porque eles querem manter o país coeso. É o mesmo objetivo de sempre. Né? Tanto é isso, a prova disso é que o Lincoln ele permite que estados que lutem do lado dele mantenham a escravidão até o fim da guerra. Ele só vai acabar com a escravidão depois, no meio da guerra, para o fim. Né? E mesmo assim ele faz uma série de concessões. É uma questão secundária. Obviamente que o grupo de políticos que apoiava ele eram políticos contra a escravidão. Não estou falando que eles não eram. Mas o objetivo central do norte era a união. E o objetivo central do sul era a secessão para manter a escravidão. Né? Então, esse conflito acaba com a união ganhando no norte. Né? Justamente os políticos como Lincoln, que foram assessorados e apoiados pelos alemães, não só intelectuais alemães liberais e socialistas, mas também o povo alemão em geral. Os imigrantes alemães votaram 80% no Lincoln, eram extremamente a favor do Lincoln. Né? Muito interessante Justamente esse dado, porque eu não tinha esse dado não, muito interessante. 80%. Eles queriam um Estado forte, unificado, que mantivesse, garantisse a liberdade. Né? Muito legal. Ou seja, eles viam como obrigação moral deles lutar contra o Sul, porque no Sul havia escravidão. Como os Estados Unidos veem hoje como obrigação moral deles se enfiar em todo canto do mundo, porque tem alguma injustiça e eles querem acabar com todas as injustiças do mundo. Né?
sim, Então, obviamente que há muitos outros interesses. Mas essa é a formação do Estado alemão e essa é a formação do Estado americano, sim. né? Então, os dois países terminam de se formar no final do século, na segunda metade do século XIX, e emergem, então, como potências, né? Novas potências que querem fazer frente à Inglaterra, à França, mas também às monarquias tradicionais, né? A Áustria, a Rússia, etc. E chamar a atenção E aí, aqui, Diogo, que o fato quando a gente teve a unificação da Alemanha em 1871, depois das três guerras de unificação, contra a Dinamarca, a Áustria e depois contra a França, a unificação do governo alemão, do país alemão, basicamente, aquilo foi uma bomba atômica no mundo geopolítico. Né? Da noite para o dia, literalmente, você tem um surgimento da maior potência do mundo, ou uma das, né? Você tinha a França, mas a França tinha acabado de ser humilhada. Você tem a Inglaterra, mas também, né, um país naval e tudo mais. Então, assim, aquilo mexeu muito com o mundo todo, né? Assim, talvez como surgimento, que não foi do dia para a noite, dos Estados Unidos como uma superpotência, não mais como uma potência que surge depois da Primeira Guerra, mas uma superpotência que surge depois da Segunda, né? e agora quer, né, se envolver nos negócios do mundo inteiro da maneira como eles fizeram, né, como o Norte que venceu a União no norte dos Estados Unidos, que venceu a Guerra Civil, esse mesmo pessoal agora está no poder, né, eles excluem os políticos do Sul da participação política, né, quem perdeu a guerra, como sempre acontece, né, é excluído, é oprimido, né, perdem, inclusive, suas posições na sociedade, posições econômicas, etc, etc. E a ideologia do Norte vence e ela vai determinar a política externa americana durante todo o século XX até hoje. Né? Eu acho, Então, Marcelo, a gente pode conversar mais aqui, eu posso claro, contar mais curiosidades, mas eu acho que esse que é o dado central, que é sim. a coisa mais interessante. O Uma fato mudança de de que mentalidade, né? Também. uma mudança de mentalidade, como que o liberalismo alemão e americano são parecidos e como que as duas sociedades se formaram de maneira parecida, né? Como que a questão religiosa teve um papel central nos dois países, né? Sim. Muito Então, diferente, assim, por exemplo, da França. eu estaria correto em falar que essa questão dos Estados Unidos ficar querendo intervir no mundo inteiro é duplamente responsabilidade dos alemães. Por um lado, por conta dos alemães intelectuais que influenciaram os americanos a serem desse jeito, fugindo da opressão da Alemanha lá por 1848, antes e depois, né? Não só 1848, mas antes e depois. Por outro lado, como esse liberalismo não vigorou na Alemanha por muito tempo, né? Teve um período do Império, e dá para discutir aqui lá no governo liberal não era, grosso modo não era. Você tem o Segundo Império, você tem o Terceiro Reich, esse tipo de coisa, e que é, ou seja, quando esse liberalismo, não vou entrar na discussão, não vigorou, e isso fez com que os Estados Unidos fosse catapultado nos grandes conflitos militares. Então, por um lado, você tem os liberais alemães, eles influenciam intelectualmente, e os, digamos, autocratas alemães, eles influenciam os Estados Unidos a entrar nesses conflitos, sendo catapultado como grande potência mundial. Então, duplamente, os responsáveis pelas intervenções e pela mudança de mentalidade americana acabam sendo os alemães, ou não? Com certeza, sem dúvida, sem dúvida. Né? É muito interessante. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, não. Muito interessante. Não, não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Né? Os dois países são os países que são as chamas da liberdade, como a liberdade moderna, né? O entendimento do igualarismo moderno. Não é a Inglaterra, porque a Inglaterra nessa época era tudo bem, que havia também o liberalismo do estilo inglês, que era muito econômico, né? Mas era uma monarquia, né? Na Alemanha também tinha por aquele períodozinho, sim, Segundo Reich e tal, mas não era como a monarquia inglesa, né? De centenas de séculos e séculos, e uma coisa muito mais tradicional, uma coisa muito mais aristocrática, uma economia muito diferente. Né? Tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha eram países, e continuam sendo países com mentalidades muito revolucionárias, né? Países com essa pretensão liberal de querer mudar o mundo. Né? O alemão é um país, é um povo que viaja muito, como o americano que viaja muito, quer entender todas as culturas. O americano faz de uma maneira um pouco mais arrogante, mas também faz. Eles são muito diferentes, por exemplo, dos russos. Né? O Tocqueville, ele compara, com toda razão, quem sou eu para dizer que ele estava errado, mas ele compara os americanos com os russos,
e as suas similitudes, né? Porém, uma coisa é muito clara, né? Quem ganhou nos Estados Unidos foram os liberais. Quem perdeu foram aqueles que eram parecidos com os russos. O que eu quero dizer com isso é, os russos hoje, por que há esse conflito entre Europa Ocidental, Europa e Rússia? Porque a Rússia é antiliberal, é o oposto desse pessoal. Não é O uma Sul questão de venceu, né? O Sul venceu na Rússia, né? Comparando com a o Guerra Sul, Americana. o Sul venceu exatamente. Né? Na verdade, não venceu, porque tem os comunistas, é muito complexo, mas assim, hoje quem está no poder, né? Hoje quem está no poder, o Putin, hoje ele é antiliberal. Né? Então, aliás, na Rússia nunca houve liberalismo. Né? Eles saíram de um regime autoritário czarista monárquico para comunismo e para o regime de hoje, que é antiliberal. Né? Vou Então, agradecer aqui que o Marco da Viagem comprou um selinho aí, ajudando a nossa live financeiramente. Se você aí que está assistindo quiser comprar um selinho e ajudar financeiramente o Agenda Berlim e o Diário do Tio Sam, vocês podem comprar o selinho, a gente agradece bastante. Muito obrigado, Marco da Viagem. muito obrigado, Marco da Viagem, e também, se vocês tiverem perguntas, né, a gente está conversando Claro. aqui, acho que a gente tocou nos pontos fundamentais, óbvio que a gente pode ficar conversando o resto do dia, da noite, mas eu não sei, Marcelo, se você estava Não, eu estou verificando as olhando aqui, eu estou perguntas. acompanhando aqui, eu vi alguns comentários, umas perguntas mesmo, se teve, passou muito rápido, acho que não. Se tiverem dúvidas em relação a relação Estados Unidos-Alemanha, a influência que um teve na história do outro, aí vocês fiquem à vontade. Né? A gente está aqui para interagir mesmo, fiquem realmente à vontade. Né? E aí, só para mim, E só para uma coisa que você pois não. achou muito interessante, opa, perdão, Não, pode falar, pode falar. eu ia falar que uma coisa que você achou muito interessante foi essa questão da responsabilidade dos alemães por os Estados Unidos serem o que são hoje e terem a atitude que têm hoje. Eu vou além do que eu tinha falado em relação aos alemães na Guerra Civil Americana. Eles não foram só assessores do Lincoln, como eu falei. Eles não votaram só no Lincoln, como votaram 80%, quer dizer, um apoio maciço dos alemães, mas eles lutaram, deram suas vidas pelo Norte. Né? Centenas de milhares, eu acho que 200 mil alemães lutaram, cidadãos alemães, pessoas que nasceram na Alemanha, lutaram na Guerra Civil Americana. Né? São pessoas que imigraram para os Estados Unidos e lutaram, e provavelmente a maioria morreu, né? Pelos ideais liberais. Sim, não, muito interessante, porque assim, a leitura que eu tenho, claro, eu estudo muito mais história alemã do que americana, e aí na história, na história alemã você lê muito, né, a quantidade de imigrantes que foram embora, procurando mais liberdade, etc. Mas você não tem ideia da dimensão, porra, 200 mil caras é muita gente, né? Eu acho até que é maior do que o exército alemão atual. As Forças Armadas hoje da Acho que sim. Alemanha, Acho que sim, eu verdade. acho que é menor que É. isso. Uhum. Então, pra você ter noção, isso nós estamos falando há 150 Verdade. anos. É verdade. Influência alemã nas artes, uma pergunta aí. Olha, houve a influência da Alemanha em tudo. Em tudo. Se você pegar só os presidentes de origem alemã, você tem aí boa parte dos presidentes americanos, a começar pelo Trump. O Trump tem origem alemã. Né? O grande general americano que lutou na Segunda Guerra, Eisenhower, o Truman, mas também grandes personalidades, grandes industrialistas, aquele, como que ele chama? Rapidinho, Maria Helena, eu fiz uma observação no começo da live, enquanto o Diogo vê essa informação dele. Você pega um cast de filme, hoje em dia eu estava falando que os filmes de Hollywood, etc., são muito mais diversos, já tem gente no mundo todo, etc. Mas pega um cast de filme década de 80 para trás, você pega os sobrenomes, é praticamente tudo sobrenome alemão. E eu estou incluindo sobrenomes judeus também, que vem do Yiddish, que vem do alemão. Né? Então, olha lá, é tudo alemão. Os sobrenomes dos presidentes americanos, tudo sobrenome alemão. Então, a influência é brutal, brutal. Exatamente. Não, é nesse ponto que eu ia chegar, dos judeus alemães. Né? Então, eu ia falar do Rockefeller, né, que não é das artes, mas antes de chegar nas artes, eu ia dizer que mesmo Rockefeller, né, que foi um grande industrialista americano da segunda metade do século XIX, ele chamava Barão do Petróleo. Rothschild, bom, Rothschild com certeza, mas tiveram um papel maior, eu acho, em Londres e Paris, mas também tiveram seus bancos lá. O Lehman, do banco
Lehman Brothers, que faliu, que foi muito famoso, porque faliu com a crise de 2007, 2008, mas também grandes indústrias que a gente conhece hoje, como a Levi Strauss, né, né, que o nome da pessoa era o Levi Strauss, Levi Strauss, judeu-alemão. E aí, obviamente, Hollywood, né? A Califórnia, o Levi Strauss, que inventou o jeans, né? Ele foi um judeu alemão que foi para a Califórnia em busca do ouro. A Califórnia, o rush de ouro começou a ocorrer justamente no ano da Revolução, lá na Alemanha, em 48. A Revolução que falhou, né? E então os alemães que chegavam nos Estados Unidos, muitos deles iam lá para o oeste, iam para a Califórnia, né? O Strauss ele inventou o jeans justamente para ser um material, uma calça que aguentasse o deserto, aguentasse as pedras de ouro que ele fosse botar dentro, né? E deu muito certo. Mas aí muitos deles acabam ficando ali na região de Los Angeles, né? Que é um deserto, né? E nas artes, claro, tanto em Nova York quanto em Hollywood, lá em Los Angeles, né? Um papel fundamental tanto de alemães antissemitas quanto de alemães judeus, né? Não que todos os alemães não judeus fossem antissemitas, mas havia muitos alemães antissemitas lá. E, aliás, um parênteses, não vou entrar muito nisso, mas na década de 30 houve um partido que apoiava o Bigodinho nos Estados Unidos com muita força. É um partido que chamava o Partido Alemão Americano, German American Party, e eles fizeram grandes eventos que simulavam as arenas de Nuremberg, fizeram isso em Nova York, em Manhattan, né? Com as bandeiras, né? Com a suástica e com tudo mais. Isso na década de 30. Tem passeata, tem foto de passeata com bandeirinha suástica por Nova York, umas coisas assim, as coisas mais bizarras que você possa imaginar. Woman Right MG também comprou um selo, muitíssimo obrigado. Tenho aqui uma dúvida aqui de Léo Faustino, isso. Qual a relação entre a unificação alemã e o surgimento do nazismo? Bom, estaria uma live basicamente para falar sobre isso, mas basicamente, né, é muito compreendido na história alemã de que o Estado criado pelo Bigodinho é um herdeiro espiritual, né, um herdeiro basicamente completo do Estado prussiano, por incrível que pareça. Se você pegar, por exemplo, as propagandas do Bigodinho para as eleições na década de 1932, ou então um pouco antes, você vai ver que tem Frederico II, Otto von Bismarck, Guilherme I, ou Guilherme II e o Bigodinho. Então eles traçam uma linha realmente. Tem uma semelhança de mentalidade de fato. Né? E quando o Bigodinho chegou ao poder, a coisa mais importante que ele consegue é pegar o poder do Estado da Prússia, porque quando acaba a monarquia na Alemanha em 1918, o Estado da Prússia não desaparece. Ele continua com praticamente 2/3 do território alemão, né? É o grande Estado. É basicamente como se, sei lá, Nordeste, Sudeste no Brasil fosse um Estado só. E quando ele concentra os poderes da Prússia nas mãos, é que ele chega onde chegou. E basicamente aí, tudo que tinha sido Prússia no passado teve uma votação muito maior no estado no partido do Bigodinho e assim por diante. Então tem tudo a ver, né? Só que não é muito tema para, não dá para a gente se aprofundar muito nisso não, mas tem tudo a ver, né? O Segundo Império ou a Prússia basicamente e o estado do Bigodinho, o país foi formado pelo Bigodinho, o Terceiro Reich no caso, né? O João falou Bigodinho era megalomaníaco, só um pouquinho, só um pouquinho. Mas assim, não era só ele que era megalomaníaco, entendeu? O liberalismo alemão era megalomaníaco e o liberalismo americano é megalomaníaco. Né? Você pega qualquer desses interventores americanos, eles são megalomaníacos. Né? Você vê o Bush pai, por exemplo, o cara que lutou lá na guerra do Iraque, né, no começo da década de 90. Ele fala com a paixão sobre como que eles invadiram o Iraque, uma beleza que ela querendo trazer a democracia para lá. Esse povo ele acha que eles querem remoldar o mundo à sua imagem. Sim, é isso mesmo. Não, veja bem, só te explicar aqui que eu não estou falando que todo mundo é tão ruim quanto o Bigodinho e que todo mundo é nazi, não é isso que eu estou falando, mas... Olha isso aí, se a monarquia tivesse continuado, teria impedido o Bigodinho de chegar ao poder. Eu sou da opinião que digo que com certeza, se tivesse o Hohenzollern no poder na Alemanha, o Bigodinho não teria mais nem chance nenhuma. Para você ter uma ideia, um general do Hohenzollern, né, o general do Guilherme II,
o Paulo von Hindenburg, que acabou nomeando o Bigodinho lá, por conta das condições políticas da democracia daquele momento lá da República de Weimar. Ele dizia que o Bigodinho não era digno nem de limpar as botas dele. E ele tinha toda a razão. Em termos intelectuais, era basicamente isso mesmo, né? Mas assim, eu costumo falar também às vezes no Instagram, né? Qualquer país que derruba a monarquia, qualquer país que tem uma tradição monárquica, quando derruba a monarquia, você pode ter certeza que você vai ter pelo menos uns 100 anos de instabilidade política. Observa a história do Brasil. O Brasil está o quê? Sétima Constituição depois da monarquia, sei lá. França está na Quinta República, né? A Alemanha, olha aí o século XX da Alemanha, né? Caiu os Hohenzollern, quantos regimes chegaram ao poder na Alemanha, nos piores possíveis. Então, assim, tradicionalmente é isso. Então, se tivesse o Hohenzollern, né, no poder, que era a família real prussiana, com todas as ressalvas a eles, né? Não era tudo flor que se cheirasse também, não. Mas o Bigodinho não teria chance nenhuma de chegar ao poder, até porque é, uma característica das monarquias é exatamente que ela não é para um único povo, por assim dizer. Ela tem vários súditos diferentes. Então, um judeu que está lá em Berlim, etc., ele é súdito daquele rei, ele é súdito daquele imperador. Então, não é somente a questão nacional étnica, até porque os próprios monarcas, eles são multiétnicos, né? O monarca daqui é casado com um primo que tem uma monarca de outro lado. Então, não é uma etnia só. Então, essa questão de raça dentro de uma monarquia não tem chance nenhuma de vigorar, né? Pelo menos não como aconteceu na Alemanha do século XX. A República funciona muito bem em locais pequenos, né? Onde surgiu em Atenas, na Grécia, pequenas cidades-estado. Você vê que funciona muito bem em locais como a Suíça, pequenos estados, né? Mas o problema é que quando você muda a perspectiva de, como você estava falando aí, de súdito e rei, né? Na monarquia você tem o rei como figura centralizadora daquele país, organizadora, né? A família do rei ela vai continuar, os pais vieram e os filhos virão. Então há uma unificação, inclusive no tempo, da história daquele país, da história daquele império, daquela região, né? Já na República não, como você perde isso, e aí você começa a tentar buscar a unificação através de língua, através de religião, Sim, e aí é muito complicado, né? sim, Fica praticamente perfeito. fadado ao fracasso. Tá, e aí a gente vê a influência dos alemães dentro dos americanos, né, dentro dos Estados Unidos, etc., mas tem também a influência dos americanos na Alemanha. Né? Eu costumo dizer que, primeiro, a Alemanha, boa parte do porquê que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra é por conta dos americanos, não só por conta do poderio militar, mas também por conta dos mantimentos enviados para a Inglaterra, para a França, assim por diante. Né? Ou seja, teve um papel definitivo na derrota alemã da Primeira Guerra Mundial. E depois que acaba a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tentaram pegar mais leve com a Alemanha do que a França queria. Infelizmente, a visão americana não foi para frente. Teria evitado muito problema, né, se os americanos conseguissem impor aí que o Tratado de Versalhes não fosse tão duro, então não fosse tão duro quanto foi. Mas depois que tem o Tratado de Versalhes, a Alemanha jogada na miséria, começam os anos 20. Boa parte dos anos dourados de Berlim, que eu digo, né? Berlim, década de 20, são os loucos anos 20, né? Berlim e a Alemanha como tudo, era café, teatro, cinema, cabaré. Berlim é a cidade mais liberal do mundo, né? Eu falo bastante sobre isso no curso também. Você pega o cinema da década de 20, basicamente é o cinema da Alemanha, né? O Gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu, Golem, Metrópolis, todos esses grandes filmes. Inclusive, para quem compra o curso, tem acesso a uma live que eu tenho com o Melk, né, de formação de imaginário, analisando alguns desses filmes, fazendo um paralelo com a história alemã, inclusive. Né? Então você pega tudo isso aí. E sim, e boa parte desse auê, desse boom cultural, por assim dizer, foi financiado com dinheiro americano, né, durante a década de 20. E quando tem o crash da Bolsa de Nova York de 29, eu não sei dizer se é o país, mas provavelmente, talvez, né, muito provavelmente o país que mais sofreu com o crash da Bolsa de Nova York foi, de fato, a Alemanha, possibilitando, inclusive, a ascensão do Bigodinho ao poder. Então você vê que os dois países se influenciam bastante. Né? Por isso que o grande motivo de eu querer fazer essa live foi exatamente isso. Né? O século XX é o século alemão ou o século americano? É muito difícil responder. Né? Muito difícil mesmo. Acho que, historicamente falando, quem tem um protagonismo maior a Alemanha, de fato, né? Os grandes eventos são na Alemanha, mas os Estados Unidos ele vai ganhando o destaque dele exatamente por conta, digamos, das mais ações alemãs. Né? E depois da Segunda Guerra, a influência americana Aí ferrou, aí é na total. Alemanha já é total, porque a Alemanha
foi e continua sendo um país ocupado por americanos, né? Os soldados americanos ainda estão lá e se quiserem sair, a Alemanha começa a chorar, pedindo para eles ficar. Ameaçaram, né? Ameaçaram várias vezes. Ameaçaram sair e os alemães não deixaram. Então, mas assim, uma coisa engraçada é quando a gente morava na Alemanha, né? Que aqui no Brasil, sei lá, você ouve muita música nacional, né? Na Alemanha, não. Na Alemanha, de 45 para cá, é só música americana, né? Eu perguntava para meus amigos, pô, o que seus pais ouviam na década de 50, 60, 70, né? Só música americana, só Beatles, só, né? Bom, Beatles é inglês, mas enfim, é só a grande business, né, de música que vem principalmente de Hollywood. Não tinha, né, como o Brasil teve, a continuação da sua música popular, né? A partir de 45, a música, a arte na Alemanha, ela ela é praticamente proibida, né, no processo de desnazificação. Mas eu tenho uma pergunta para ti, Pacelli. Para quem fez o primeiro curso, como eu fiz, como que esse segundo curso se compara? Eu ainda não fiz esse segundo curso, ainda não estou nele. Não, é o mesmo curso, é só a turma 2, é a segunda turma, porque eu tenho acompanhamento dos alunos e tal, para quem tem dúvidas e tudo mais, então a gente reabriu o curso, mas é o mesmo curso, né? É o mesmo material. Tem umas lives extras aí que o pessoal não recebe, né? Mas o curso de História da Alemanha é exatamente o mesmo. Ah, tá. Não, mas teve também, além do curso de História da Alemanha, teve a Alemanha, o futuro, que alguma coisa do Ah, não, são os passado. eventos, né? São os eventos. A gente pega essas lives que são dos eventos, né? A gente coloca dentro do curso. Fica como bônus, já, na verdade. Inclusive, um E, dos alemães, o passado que quando amanhã, teve e uma live que foi sua, inclusive, né? Fazendo análise teve. política aí da Alemanha. Então, assim, a gente tá chegando perto de 1 hora de live, antes de dar o tempo aqui para tu fazer propaganda do teu Instagram, aconselho fortemente, né? O Instagram de Diogo, que é o Diário do Tio Sam. E já tá no comecinho, mas tá com conteúdo riquíssimo aí, tanto nos stories quanto no feed. Fica o convite a todo mundo. Vou dar o tempo para Diogo fazer a propaganda do perfil dele e tudo mais. Mas só uma pergunta, né? Qual a perspectiva que tu tem aí da relação Alemanha e Estados Unidos para frente, né? Vai ter uma influência de se o governo nos Estados Unidos é democrata, se ele é republicano, etc. Porque assim, convenhamos, se o governo na Alemanha for verde com SPD e FDP, ou se for CDU com FDP e tudo mais, não vai fazer diferença nenhuma, né? A Alemanha basicamente os partidos todos mais tradicionais da Alemanha, tirando a AfD e Link, é tudo basicamente a mesma coisa hoje em dia. Não tem grandes diferenças, né? O CDU deu uma melhorada agora com o Merz, entre aspas, porque o Merz também está ligado a tudo que há de pior no lobby, né? No mundo dos lobistas. Mas qual é a tua perspectiva? Vai fazer diferença? Vai melhorar? Vai piorar essa relação Estados Unidos-Alemanha? E se tem diferença de se o próximo presidente for americano ou se for democrata ou se for republicano? Olha, bom, primeiro em relação ao meu perfil aí, não tem muita propaganda a ser feita porque o negócio é novo e é um hobby. Eu quero compartilhar aí o meu conhecimento, a minha especialidade. Eu sou cientista político, mas não é por formação, não, que eu entendo só disso. Eu trabalho com isso dia sim, dia também. É o meu trabalho. Eu trabalho numa empresa de análise política, basicamente, e então, se alguém tiver interesse em política americana, cultura americana, economia americana, eu não peço simplesmente para seguir lá, mas para enviar uma mensagem para mim, troca uma ideia, pergunta o que vocês querem saber, porque estou disposto a conversar. A Agora, em interação de relação. vocês, para quem é produtor de conteúdo, a interação de vocês faz toda a diferença. Acredite em mim, Faz né? toda a Sempre diferença, né? interajam, faz toda a diferença. Já aprendi isso rapidamente. A outra questão sobre. Cara, a pergunta é boa, mas a resposta é um pouco superficial, infelizmente, que não faz muita diferença. Semelhante à situação Da Alemanha. dos partidos alemães, talvez não seja uma coincidência, nos Estados Unidos, na parte de política externa, especificamente, há um consenso, que é o consenso liberal, de promoção do liberalismo, promoção da democracia. Né? Então, tanto um partido como o outro são a favor de intervenções, são agressivos, gostam de guerra, gostam de intervenção. A única minoria que surgiu, que tomou o poder em 2016, foi o Trump,
né? E ele é praticamente sozinho, porque dentro do partido dele, até hoje, sempre foi, mesmo durante o governo dele, ele tinha muita dificuldade com isso, porque o partido inteiro era contra ele, né? Ele tinha a doutrina de America First, que é interpretada pela mídia brasileira, principalmente, como uma coisa extremamente arrogante, mas não é, é o oposto de arrogante, né? Sim. A America First, ela é extremamente humilde, ela é a política da humildade, a política de dizer, gente, quem sou eu para dizer o que vai acontecer no mundo, né? Vamos cuidar da gente primeiro, né? Vamos ver se a gente gastar. Trump descobrisse a cura do câncer, o pessoal ia pro lado do câncer, né? Nesse nível, ia pro lado do câncer. E não que ele, pessoalmente, não seja arrogante, convenhamos. O cara também é arrogante, é megalomaníaco, enfim. Mas a política é muito sensata, essa política externa que ele tentou promover, que era uma política crítica a tudo que sempre houve nos Estados Unidos desde Woodrow Wilson, desde 1917, com a intervenção americana na Primeira Guerra Mundial, que foi, né, fundamental para o que a gente estava falando, a determinação, o resultado da Primeira Guerra Mundial. Mas é isso, né? Esse ano nós temos eleições para o Congresso. É bem possível, eu diria até que provável, que os republicanos vão retomar o controle, não só por uma tendência histórica natural de partido que controla o executivo acabar perdendo as casas, o Congresso, mas também pela questão do redesenho dos distritos, né, que, para quem não entende disso, eu não vou conseguir entrar em detalhes, mas está lá no meu perfil, é um post que a gente acabou de fazer, vamos fazer mais e mais sobre isso, mas não vai fazer diferença, né? Os republicanos tomando o legislativo não vão fazer nada em relação à política externa. A competência de política externa é principalmente do presidente, né? O Biden vai continuar ainda, se ele não morrer, eu acho que ele não vai morrer, porque como eu fiz a brincadeira lá e você achou engraçado, a medicina avançou muito, eu acho que ele ainda consegue sobreviver. Você tem que rezar todo dia pela vida de Biden, viu? Mesmo não gostando do cara, porque se ele morrer, quem assume é muito pior. Quem assume é muito pior, né? Muito, muito mais radical. Todo dia reza pela vida de Biden. Mas a ideologia é a mesma, né? E mesmo que os republicanos voltarem em 2024, a não ser que seja um trumpista, né? Que é a minoria dentro do Partido Republicano. Né? Não sei se é a minoria, mas metade só do Partido Republicano que é trumpista. A outra metade chamados neocons, né? São intervencionistas e gostam de guerra e gostam de tudo isso. Entendi. Entendi. Mas em termos de relação com a Alemanha, é difícil ter alguma mudança de fato, né? Talvez o quê? Se assumisse um trumpista, cobrar mais da Alemanha, numa contribuição maior da Alemanha na OTAN, algo parecido, não nada muito além disso, né? Exatamente. Qual é a relação? Essa é a relação de aliados, liberais, e a grande questão na Europa hoje, tanto para a Alemanha quanto para os Estados Unidos, em relação à política externa, é a Rússia, né? E tanto os democratas quanto os republicanos são contra a Rússia, porque a Rússia representa o antiliberalismo, representa o ancião regime, né, de líderes, grandes líderes que se viam, né, como os grandes atores na arena global. Os liberais não gostam disso, eles gostam de instituições supranacionais, mais ou menos, né, seculares e neutras e burocráticas. Esse é o grande problema. Segundo problema é a questão do Oriente Médio, né, que eles atuam de maneira muito próxima, né, são ambos, obviamente que os Estados Unidos muito mais, mas a Alemanha também a favor de Israel, protegendo Israel. Em relação ao Irã, a Alemanha é muito mais diplomática, obviamente, mas eles fazem um jogo que é coordenado, sem dúvida nenhuma, né? Aquele jogo que os americanos chamam de good cop, bad cop, quer dizer, como se fossem dois policiais numa interrogação e um brinca de amiguinho e o outro finge que é um mavaldão, e eles usam dessa psicologia para tentar manter os iranianos no poder. Acho que e aí a China falava isso, né? A política da cenoura e do chicote, né? Bota a cenoura na frente, exatamente. O chicote atrás. Exatamente, é basicamente isso, que aliás é uma ideia bem liberal da natureza humana, né? Sim. Como se o ser humano fosse movido por interesses, né, utilitaristas. Exatamente, né? Exatamente.
Então é isso. Alguém Marcelo, tem mais conversamos alguma bastante aqui, pergunta? poderíamos conversar muito mais, Não, com mas certeza, com certeza, com certeza. Não é, todo mundo tem muito o que fazer também. Então é isso. Muitíssimo obrigado aí pela presença de todos. Não deixem de olhar o link na bio, né? Não deixem de conferir lá a oferta que a gente tem para vocês do curso. O curso está sensacional, 11 módulos, bem completo. Né? Tá aí, né? Danilo Hernandes colocou o link do curso. cursosagendaberlim.com/turma 2. É isso, Diogo, últimas palavras. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas palavras. A gente tem que fazer mais, né? Na verdade, acho que a gente tem que fazer mais lives assim. a gente tinha. O que nos trouxe hoje aqui foi a anedota de que há 109 anos, nesse dia, no dia de hoje, teria sido a primeira linha de telefone entre Berlim e Nova York, que é uma besteira muito grande. Eu fui pesquisar depois e conto para vocês na próxima live qual que é a verdadeira história disso aí. É verdade. Ou seja, basicamente, respondendo aqui, os Estados Unidos acabam não sendo lá muito farol da liberdade, pelo menos não como a gente no Brasil entende liberdade, e acho que os Estados Unidos também não acabam não servindo tanto como âncora de liberdade para a gente, ou não. Eu acho que o mais importante é que a liberdade, o conceito de liberdade e liberalismo americano, ele é essencialmente alemão. É muito mais do que se pensa. E a influência dos alemães nos Estados Unidos é gigantesca. A gente só não sabe isso hoje em dia porque, com os traumas da Primeira e Segunda Guerra Mundial, os alemães que viviam nos Estados Unidos perderam sua identidade alemã. Bem, Mas perfeito, muito bem observado. A mesma coisa que aconteceu na Inglaterra, dadas as devidas proporções, de que a família real inglesa mudou o sobrenome durante a Primeira Guerra Mundial, né? Saxe-Coburg, se eu não me engano, né? Era o Saxe-Coburg? Exato. Saxe-Coburg Gotha mudou para de hoje, né? O Windsor, né? E é, exatamente por isso, por conta da germanofobia, por assim dizer. Então, provavelmente a mesma coisa, provavelmente não, com certeza a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, né? Todo mundo querendo se livrar da, da identidade alemã, por assim dizer, por conta de tudo que estava acontecendo. Então é isso, Diogo, muitíssimo obrigado mais uma vez. A gente tem que marcar outras lives, com certeza foi um prazer. Sigam o Diogo aí, o Diário do Tio Sam. É isso, boa noite para todos, bom sábado, bom domingo e até mais. Tchau, tchau.